Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós somos o grupo 12 dos grupos de transcrição e apresentação de ED. Hoje nós ficamos com a aula 12, sujeito de direito, direito e dever subjetivo. Nosso grupo de apresentação ficou a Françoine Martins, eu, João Barroso, a Gabriela Repolho, o Rodrigo Sena, e o grupo de transcrição, a Rilara Almeida, o Lucas Máximo, César Conde e o Menderson da Silva. Bom, o Paulo Nader, em seu capítulo 28, ele começa falando um pouco sobre a personalidade jurídica. E já no início do capítulo, ele vai caracterizar ou conceituar o que vai vir a ser uma personalidade jurídica. Então, a personalidade jurídica, ela nada mais é que a aptidão genérica para se adquirir direitos e deveres. Então, o conceito de personalidade jurídica, ele vai estar intimamente associado ou relacionado ao conceito de pessoa, que é todo indivíduo que é passível de ter direito e obrigação, independentemente da vontade ou consciência do indivíduo. Ou seja, personalidade jurídica vai abranger um recém-nascido, um deficiente físico, uma pessoa considerada incapaz e até pessoas que são doentes inconscientes. Ou seja, todas essas pessoas, todo esse grupo de indivíduos serão abrangidos pelo conceito de possuir a personalidade jurídica. O conceito de personalidade jurídica é um atributo inseparável da pessoa, a qual o direito vai vir a reconhecer a possibilidade de ser um direito titular de direitos e obrigações. Nem sempre a personalidade jurídica foi universalmente reconhecida a todos os seres humanos. E no direito romano, por exemplo, o escravo é um exemplo que era considerado não uma pessoa, não uma personalidade jurídica, mas sim uma coisa, desprovido de aptidão para adquirir direitos. Ele sim tinha os seus deveres, mas não como conceito de personalidade jurídica possuía os seus direitos. E quando ele participava de uma relação jurídica, ele o fazia não na condição de sujeito, e sim na condição de objeto. Então, no geral, aceita-se que a personalidade jurídica ela vai ter seu início a partir do nascimento com vida e vai cessar no momento de sua morte. A partir disso, o Paulo Nader ele vai nos trazer algumas teorias, sendo as principais a teoria natalista e a teoria concepcionista. A teoria natalista, também defendida pelo Venosa, ela vai dizer que personalidade jurídica é a pessoa que nasce com vida, ou seja, só vai ter ou possuir a personalidade jurídica o indivíduo que no seu nascimento ele apresenta vida. E a teoria concepcionista, diferentemente, ele vai nos dizer o seguinte, que alguns direitos são resguardados ainda na condição de nascituro, ou seja, o embrião em desenvolvimento, ele já vai possuir a personalidade jurídica, diferentemente da teoria natalista, que só o considera a partir do seu nascimento com vida. Agora, ele vai trazer para nós, o Paulo Nader, o conceito de pessoa natural e pessoa jurídica. A pessoa natural também vai ser sinônimo da pessoa física, que é todo ser humano considerado como sujeito de direitos e de deveres, ou seja, de direitos e obrigações. Quando a gente fala em pessoa natural, a gente primeiro deve se perguntar: quando que começa a existência de uma pessoa? Quando que lhe é atribuído o conceito de pessoa natural? Então, nos termos do Código Civil, para uma pessoa ser caracterizada como uma pessoa natural, uma pessoa de direito, ela basta existir, ela basta nascer com vida e, a partir disso, já é suficiente para que ela adquira a personalidade jurídica, ou seja, a condição de ter direitos e deveres, direitos e obrigações. O Código Civil, nos seus artigos 1º e 2º, ele vai conceituar a importância da pessoa natural. No artigo 1º, ele vai nos dizer o seguinte, que toda pessoa ela é capaz de direitos e deveres de ordem civil. Já o artigo 2º, ele vai nos trazer um conceito mais abrangente, porque ele vai considerar um nascituro como uma pessoa passível de direitos e obrigações, ou seja, uma pessoa que participa da personalidade jurídica. Ele vai nos dizer o seguinte: a personalidade civil da pessoa natural começa no seu nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção por direito de nascituro. E, como exemplo, a gente pode citar, por exemplo, um feto
que desde a barriga da mãe, ela já tem direito a vir a ter pensão, ela já pode exigir de um pai pela paternidade o direito de pagar a pensão ainda in nascitura, ou seja, nesse caso, salvo por lei, o nascituro ele já é considerado um ser de personalidade jurídica. Um conceito importante que a gente pode vir a acrescentar é a capacidade do direito, que a capacidade ela vai ser dividida em dois, que é a capacidade de direito e a capacidade de fato. E o que vem a ser essa capacidade? A capacidade de direito nada mais é que a capacidade de adquirir direitos e obrigações, enquanto que a capacidade de fato é a capacidade de praticar sozinho, sem assistência ou representação de terceiros, a obrigação de possuir direitos e obrigações. E, geralmente, isso só pode ser adquirido a partir dos 18 anos de idade aqui no Brasil, e também em casos de emancipação. E, diferentemente da pessoa natural, agora a gente vai falar um pouco sobre a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela é designada como sendo uma entidade, que pode ser detentora, assim como a pessoa física, de direitos e obrigações, a qual se atribui uma personalidade jurídica. Ou seja, tanto a pessoa natural como a pessoa física, ela vai ser passiva de adquirir a personalidade jurídica que lhe põe a salvo o dever de ter direitos e obrigações. Só que, diferentemente da pessoa natural, que está associada intimamente ao ser humano, a pessoa física em si, como o próprio nome põe, a personalidade jurídica ela vai estar associada a organizações que vão visar a realização de um certo interesse. Ou seja, não é uma pessoa física, uma pessoa natural, é um conceito abstrato criado pelo próprio homem, a qual vai ser atribuída uma personalidade a ela. A pessoa jurídica, ela vai ser um sujeito de direito personalizado e vai ter autorização para praticar atos jurídicos. Ou seja, a diferença entre a pessoa natural e a pessoa jurídica é apenas a existência, enquanto que a pessoa física, ela vai ter uma forma natural, vai ser uma pessoa com vida, a jurídica, ela vai ser mais um conceito, uma abstração. E como exemplo de pessoa jurídica, a gente pode citar cooperativas, associações, empresas e até mesmo as ONGs, que são organizações não governamentais. Bom, vou dar começo aqui falando um pouco sobre a origem do direito subjetivo. Na Roma Antiga já tinha, de certa forma, uma distinção entre direito subjetivo e direito objetivo, que a gente vai detalhar um pouco mais na frente. Em Roma havia dois conceitos, o norma agendi e facultas agendi. Então, a norma agendi, que seria meio que a regra ou a lei de ação, é a delimitação do que se pode fazer dentro de uma sociedade. Então, é como se fosse os preceitos ordenadores daquela sociedade, certo? Isso é muito similar ao direito objetivo. E o facultas agendi, que seria meio que a faculdade de ação, é justamente a faculdade de agir garantida pela norma, a norma agendi, certo? Isso é muito parecido também com dois conceitos que nós vamos ver depois, o direito subjetivo e a faculdade jurídica, só que os dois juntos num só, mas nos tempos modernos eles foram os conceitos que foram se desmembrando. É uma divisão superada pelo tempo, só que ela possui a virtude de ver a norma agendi e a facultas agendi sendo inseparáveis. Então não tem facultas agendi sem a norma agendi, que a define. Agora, para o conceito de direito subjetivo, nós temos duas distinções importantes a fazer. Primeiro, de sujeito subjetivo e direito objetivo, e de direito subjetivo para dever jurídico. Então, qual é a diferença desses dois? A oposição clássica que as pessoas fazem é entre direito subjetivo e direito objetivo, certo? Mas não é bem uma oposição. Nós temos apenas uma relação em que o direito objetivo, na verdade, ele define o subjetivo, certo? Agora, a oposição verdadeira do direito subjetivo é quanto ao dever jurídico, certo? Então, se vocês lembram bem da bilateralidade atributiva, a definição que o Reilly dá ao direito, é muito parecido com isso. Então, nós temos a bilateralidade, nós temos duas pessoas, certo? Nós temos o sujeito ativo, aquele que é portador do direito subjetivo, e temos a pessoa que tem o dever para com o sujeito ativo, que é o sujeito passivo. Então, essa é a oposição.
Um tem o direito, o outro tem o dever. Se o ativo reclamar em juízo, o passivo tem de prestar o seu dever. Então, dois aspectos também importantes do direito subjetivo são a licitude, que é a liberdade do indivíduo agir dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico, que também pode ser a possibilidade de agir, e a pretensão, a possibilidade de exigir a prestação devida do sujeito passivo. Certo? Então, nós temos a liberdade de agir, a possibilidade de nós agirmos, e temos a possibilidade de exigirmos a prestação, caso tenhamos esse direito. Certo? Agora, quanto às situações subjetivas, então vamos ler a definição que o Miguel Reale dá. A possibilidade de ser, pretender ou fazer algo, de maneira garantida, nos limites atribuídos das regras de direito. O que significa? Isso é muito parecido com a situação do sujeito de direito. Então, o sujeito de direito é aquele que tem capacidade de ter direitos e deveres, certo? E o que é a situação subjetiva? É você ter direitos e deveres. Certo? É você estar na posição efetiva de ter um direito e de ter um dever. É exatamente isso, é só isso. Então, é você ser destinatado às regras jurídicas. Nós temos 4 espécies. Temos o direito subjetivo, que nós estamos falando, o interesse legítimo, o poder e a faculdade. O interesse legítimo é condição indispensável à formulação de juízo. Isso quer dizer? Então, por exemplo, você faz uma petição e ela passa por um advogado. Né? E o advogado tem que ter certeza que você tem interesse legítimo pelo que você está postulando ali. Então, o interesse moral ou econômico. Se não tiver isso, não é infundado. Não tem, teoricamente, por que você fazer aquilo. Você não tem interesse. Então, quanto ao poder, que é muito importante distinguir do direito subjetivo, são parecidos, mas não são a mesma coisa. O poder, ele envolve a sujeição, certo? Você obrigar alguém a fazer algo por autoridade da lei. Você está investido de uma autoridade da lei. Você está investido de uma permissão de sujeitar alguém a fazer alguma coisa. Um exemplo claro disso é o pátrio poder, né? Você tem poder sobre o seu filho. Né? Você não tem um direito subjetivo dele prestar deveres para você. Não, você tem poder contra ele. Ele se sujeita ao seu poder. Por que você tem isso? Porque não tem outra maneira de você fazer cumprir esse dever. Um outro exemplo disso é quando um administrador de uma sociedade demite as pessoas. Ele não está fazendo isso por direito, ele está fazendo isso por poder. E esse poder está garantido por lei. Um aspecto interessante que nós vemos da comparação entre direito subjetivo e o poder é uma pequena evolução do direito quanto a isso. Então, por exemplo, na antiguidade, se você tivesse uma dívida que você não pudesse pagar de jeito nenhum, você se tornaria escravo do credor. Com o tempo, você tinha a liberdade de não se tornar escravo compulsoriamente, né? Você não se tornava sujeito a ele imediatamente. Aí você podia se vender como maneira de pagar a sua dívida. Então, você se tornava escravo meio que querendo se tornar escravo para pagar a sua dívida. Não querendo, um termo tão impreciso, mas é mais ou menos isso. Mas hoje em dia, o credor ele não tem poder sobre a pessoa, ele tem um direito que ele exige de você. Se você não cumprir aquilo, você está ferindo uma norma, então você vai ser sancionado. Mas a sanção não vai fazer que você seja escravizado. Você não vai ser sujeito, você não vai ser sujeitado ao credor, certo? E temos também a faculdade stricto sensu, que é o poder de obter um resultado jurídico por si próprio, a possibilidade de exerção. Isso também é muito importante quando a gente for ver as teorias de natureza, da natureza do direito subjetivo. Então, o que é a faculdade? É você conseguir obter efeitos jurídicos sem a ajuda de alguém. Então, por exemplo, quem é que não tem faculdade jurídica? Os incapazes. Os incapazes, por exemplo, crianças, pessoas com problemas psicológicos muito graves, elas não têm faculdade para isso. E tanto as pessoas menores de idade quanto essas pessoas psicologicamente debilitadas, elas usam dos representantes legais. Então, eles têm a faculdade por eles, certo? Então, a faculdade permite você criar efeitos jurídicos, como adotar uma criança, extingui-los, como dissolver uma sociedade, no caso de um administrador, de um sócio. Você pode também alterar o seu estado civil, você pode se casar, você pode se divorciar. E você pode transitá-los, você pode transmitir os seus bens por meio da herança,
certo? Ou você pode fazer troca de qualquer maneira. Então temos aqui a teoria da vontade. Ela foi formulada por Bernard Winscheid no século XIX. E a teoria da vontade basicamente é definida pela vontade juridicamente protegida, certo? Então a lei, a norma envolve a vontade e o núcleo da norma é justamente a vontade. As críticas são inúmeras, né? Então, no caso, o direito subjetivo nem sempre vai depender da vontade. Aqui eu elenquei 4 exemplos. Primeiro, nós temos os incapazes e isso envolve muito a faculdade, também uma situação subjetiva. Então, os incapazes podem não ter a faculdade da vontade, eles não podem ter vontade e o direito subsiste mesmo assim, certo? O credor que não exige uma cobrança de que ele tem direito. Por exemplo, vamos dizer que você está devendo R$500 para o seu pai, mas como seu pai é uma pessoa boa, ele não vai cobrar de você isso incessantemente. O direito de cobrar cessa de maneira alguma. Um trabalhador que não quer tirar férias, que é um direito dele, e até um direito de certa forma obrigatório, está indo contra a vontade dele. Então, não é nem que ele vai, que não depende da vontade. Ele vai totalmente contra a vontade dele. E um outro exemplo disso também é quando um familiar seu morreu, você não sabe que ele morreu, vamos dizer que ele morreu em um acidente de trânsito em estrada, passa dias, você não tem notícia dele, 10 dias depois vem a notícia que ele morreu. Mas no momento que no instante mesmo que ele morreu, meio que você já tinha direito à herança dele. Então, passou esses 10 dias que você tinha ignorância completa desse direito, então você não teve vontade de pretendê-lo, né? Mas o direito subsistia lá, era só você saber que ele tinha morrido. A réplica que o Winscheid fez foi que ele não falava da vontade afetiva, empírica, psicológica, mas a vontade normativa, a vontade da lei. O Del Vecchio ele vai aprofundar um pouco mais a teoria da vontade, ele via como que foi um erro do Winscheid, e ele falava mais no aspecto lógico. Quanto à teoria do interesse, cuja formulação foi de Rudolf von Jhering, ele pretendia defini-la como um interesse juridicamente protegido, certo? A crítica é muito parecida com a teoria do Winscheid. Então, o direito subjetivo nem sempre depende do interesse. Então, também, o incapaz não tem necessariamente a faculdade do interesse, não tem capacidade de ter interesse por aquilo, mas o direito não deixa de existir, ele só é transferido ao seu representante legal. Além de ser um termo excessivamente amplo, né? Porque é difícil caracterizar o interesse. Tanto é como é difícil caracterizar a vontade. O Jhering, ele fez uma réplica um pouco mais inteligente. Ele não falou do interesse da lei, mas ele falou de um interesse objetivo. O que seria o interesse objetivo? Justamente o melhor interesse para o indivíduo, um interesse melhor também para o bem comum. Um exemplo claro disso seriam as vacinas. As vacinas não são necessariamente do nosso interesse de nos vacinarmos, ou pode ser no interesse de alguém vacinar, por exemplo, no caso das pessoas que não se vacinaram para a Covid, mas o interesse do bem comum que todos se vacinem para ter a imunidade da sociedade, certo? E um jurisfilósofo alemão, Auguston, ele também faz uma objeção curiosa à teoria do Jhering. O direito subjetivo é mais a proteção do interesse do que o interesse protegido. Ele também continua que é mais as grades que protegem o jardim do que o jardim protegido pelas grades. Então, a proteção seria o principal para o Auguston. Quanto à teoria eclética, cuja formulação foi de Jelinek via, tanto na teoria da vontade quanto na teoria do interesse, que uma meio que incluía a outra de certa maneira. Até eu mesmo falei disso, né? Que às vezes as críticas são muito parecidas e tanto vontade quanto interesse são coisas parecidas. Então ele decidiu fazer uma coisa só. O bem ou interesse protegido pelo reconhecimento do poder de vontade. Essa é a definição dele de direito subjetivo. É uma formulação muito mais verbal, então não significa muita coisa, além de somar todas as críticas anteriores, das teorias anteriores. Mas isso alcançou um grande sucesso pragmático. Agora, na teoria kelseniana, o Kelsen faz uma definição muito rasa, de certa forma, em que ele não define o direito subjetivo em si, mas ele só fala que é o direito objetivo individualizado. Então,
é apenas o reflexo do direito objetivo impondo àquele indivíduo um dever jurídico. Então, é uma definição, de certa forma, supérflua do ponto de vista discricional e não adiciona muita coisa do ponto de vista científico. Então, ele não aprimora muito isso. Bem, então o Nader fala sobre a classificação dos direitos subjetivos e ele começa falando sobre a diferença entre o direito subjetivo público e o direito subjetivo privado. O direito subjetivo será público quando a pessoa requerida na ação for uma pessoa de direito público. E quando se tratar de uma pessoa requerida de direito particular, essa ação será de direito subjetivo privado. O direito subjetivo público se divide em liberdade, ação, petição e direitos políticos. Sobre os direitos de liberdade, a nossa legislação apresenta o seguinte: o segundo inciso do artigo 5º da Constituição traz a norma de liberdade. Já o artigo 146 do Código Penal versa sobre o delito de constrangimento ilegal, e o inciso 68 do artigo 5º da Constituição estabelece o direito ao habeas corpus para evitar o abuso de poder. O direito de ação traz a possibilidade do indivíduo exigir do Estado a efetivação do direito através de seus órgãos competentes, ou seja, na prática, é a possibilidade da pessoa entrar com uma ação judicial para requerer algum direito. E o direito de petição traz a ele o direito à defesa, ao combate ao abuso de poder e a possibilidade de solicitar informações para garantir o seu direito à defesa, solicitando informações de interesse pessoal. E os direitos políticos dão a possibilidade da pessoa exercer a sua plena participação no poder, seja através do exercício de poder nas esferas legislativa, executiva ou judiciária, ou através do direito de votar e ser votado. Já os direitos subjetivos privados, eles podem ser patrimoniais ou não patrimoniais, sendo os primeiros relacionados a um valor econômico, um valor material, e os não patrimoniais estão ligados mais a um valor moral. Os direitos patrimoniais se dividem em direitos reais, obrigacionais, sucessórios e intelectuais. Os direitos reais são referentes a algum bem móvel ou imóvel e envolvem o direito de uso, domínio e penhor. Já os obrigacionais são conjuntos de normas que regem algumas relações jurídicas de prestação ou cobrança de um dever, como, por exemplo, o vínculo trabalhista, e ele está ligado diretamente à capacidade das partes envolvidas. Os direitos sucessórios regulam as transferências de bem, como as heranças. E os direitos intelectuais envolvem os autores, criadores e os direitos de uso de suas obras. Os direitos não patrimoniais podem ser personalíssimos ou familiares. Os primeiros envolvem o direito à vida, o direito à dignidade, o direito à integridade, o direito da pessoa ter um nome, e os segundos estão relacionados aos direitos decorrentes de um vínculo familiar, como os direitos e deveres dos pais para com os filhos e os direitos entre os cônjuges. Os direitos não patrimoniais são inalienáveis e intransmissíveis, já os patrimoniais podem ser alienados e transmitidos. E essa transmissão pode ser inter vivos, quando se trata de uma relação jurídica entre pessoas vivas, como contrato de aluguel, compra e venda ou empréstimo de algum bem, ou mortes causa, como nos casos de herança. Os direitos reais e personalíssimos são absolutos, eles podem ser exercidos contra todos. Já os direitos obrigacionais e familiares são relativos e envolvem apenas as partes interessadas nas relações jurídicas, das quais podem ser exigidas algum cumprimento de uma obrigação. E, por fim, os direitos podem ser renunciáveis, quando o sujeito ativo pode abrir mão dele por vontade própria, ou irrenunciáveis, que envolvem os direitos personalíssimos, como a liberdade. Agora eu vou falar sobre a classificação segundo o Telles. O Telles divide os direitos subjetivos em 4 classes. Os direitos de fazer e de não fazer, esses correspondem à liberdade humana, são direitos garantidos pela Constituição, e também abrange o direito função, que está ligado ao direito e à obrigação de exercer alguma função prevista em norma jurídica, como, por exemplo, o direito do Estado de cobrar impostos e, ao mesmo tempo, a obrigação dele de aplicar esses impostos nos serviços públicos, ou de um tutor cumprir seus deveres com o menor de idade. Em seguida, ele fala sobre os direitos da personalidade, que seriam os direitos de cada indivíduo defender a sua honra, imagem, inocência e a sua privacidade. Ele também fala sobre os direitos reais, que tem o mesmo conceito já falado sobre o Nader. E, por fim, ele fala sobre os direitos pessoais. Esses direitos compreendem os direitos de credor e os direitos de profissão.
Os direitos de credor são os direitos de exigir algo, como o pagamento de uma dívida. Os direitos de proteção são os direitos de defender o uso de direitos subjetivos. Esses direitos se dividem em direitos de defesa, cautelares e os direitos de resposta. Os direitos de defesa envolvem o direito de ação, direito de petição e também o de fazer justiça com as próprias mãos. Já os direitos cautelares são os direitos de requerer algumas medidas judiciais para resguardar outro direito, como, por exemplo, uma ação de busca e apreensão. E, por fim, o direito de resposta é o direito da pessoa ofendida se defender de alguma alegação que tenha sido feita através de publicação ou veiculação de sua imagem ou informações a seu respeito, e essa resposta deve ser publicada e veiculada nos mesmos moldes da matéria ofensiva. O Telles também nos fala sobre os direitos subjetivos aparentes. Esses podem ser inexistentes, mas tratados como existentes e validados pelo Estado, ou existentes e usados por alguém que não é o titular desse direito. Ele também nos fala sobre o direito condicionado, que ele está ligado a um fato futuro incerto, que não pode prever quando irá ocorrer. E ele pode estar condicionado a uma ação suspensiva, que concede o direito ao titular, ou a uma condição resolutiva, que encerra a relação jurídica entre as partes. E já o direito a termo tem um prazo determinado, ele é definido em contrato ou norma jurídica. E, por fim, o Telles também fala sobre a diferença entre os direitos atuais e futuros, que, sendo os primeiros aqueles que já foram adquiridos, estão ligados à propriedade, e os segundos são aqueles que ainda não podem ser exercidos, que dependem de uma condição ou prazo, como, por exemplo, a herança. E voltando ao Nader, ele nos fala que os direitos estão sujeitos à aquisição, modificação ou extinção. A aquisição de um direito pode ser originária, quando não há relação com um titular anterior, como no caso da apropriação de uma coisa sem dono, ou derivada, quando ela é transmitida de um titular para o outro. Já a modificação de um direito pode ser subjetiva, quando envolve a mudança da titularidade do sujeito ativo ou passivo numa relação jurídica, ou objetiva, quando afeta o objeto propriamente dito, como, por exemplo, uma propriedade que é atingida por inundação. Já a extinção dos direitos pode ocorrer a partir do perecimento, quando o objeto de direito se deteriora, perde seu valor econômico, a alienação, através da transferência do direito, renúncia, quando o titular abre mão do seu direito, como, por exemplo, um herdeiro abre mão da sua herança, e da prescrição, quando a perda do direito judicial para exigir algo devido ao tempo decorrido, e da decadência, referente à perda efetiva de um direito material. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Rodrigo Seno, sou encarregado de fazer a apresentação aos senhores do assunto dever jurídico. Segundo o professor Paulo Nader, enquanto o direito subjetivo expressa um poder sobre algum bem oponível ao outro, o dever jurídico impõe ao seu titular a sujeição àquele poder. Então, ele faz uma comparação entre o direito subjetivo e o dever jurídico. E ele chega a fazer uma observação que, na minha visão, é mais uma espécie de crítica, que ele afirma que, ao mesmo tempo que se acumula os estudos sobre direitos subjetivos, pouca atenção se dá à doutrina do dever jurídico, que é relativamente pobre. Destaco uma observação importante que o escritor fez, que, na minha opinião, está mais inclinado para uma crítica. Ele afirma que, ao mesmo tempo em que se acumulam os estudos sobre direitos subjetivos, pouca atenção se dá à doutrina do dever jurídico, que é relativamente pobre. Ou seja, no ordenamento jurídico no qual nós estamos inseridos, muito se fala sobre direitos subjetivos. Em contrapartida, as oportunidades de se colocar o assunto, o tema dever jurídico no meio do debate não são tão abundantes assim. Conceito do dever jurídico. Primeiro de tudo, precisamos fazer uma distinção entre o dever jurídico e a obrigação, que, de acordo com o professor Paulo Nader, muitas das vezes utilizamos como sinônimo, mas o dever jurídico, ele é um sentido mais amplo, mais genérico. Se aplica em qualquer relação jurídica para expressar uma conduta exigida. Em contrapartida, a obrigação, ela é empregada quando há vínculos de conteúdo patrimonial, como a existência nos contratos. Então, por exemplo, temos um contrato relacionado a algum objeto e
O que está previsto ali, no caso, são as obrigações entre as partes. Em contrapartida, quando a gente não tem um objeto definido, não faz sentido a gente falar de obrigação. Faz sentido a gente falar de dever jurídico, que é um sentido mais amplo, mais genérico. Ou seja, toda obrigação é um dever jurídico, entretanto, nem todo dever jurídico é uma obrigação. Só há dever jurídico quando há possibilidade de violação da regra social. O que isso quer dizer? Só faz sentido, só tem a possibilidade de nós falarmos de dever jurídico quando existe uma possibilidade de violação de regra social. Existe a regra social de não matar uma outra pessoa, de não cometer o homicídio. Se, porventura, não existisse essa possibilidade de realizar o homicídio, de matar uma outra pessoa, não teria por que falar de dever de não matar outra pessoa. Só existe a ideia de dever jurídico quando existe uma possibilidade de violação de determinada regra social. Dever jurídico é a conduta exigida, ou seja, é o que uma sociedade, o que a norma jurídica exige, a conduta que exige de outro indivíduo. É a imposição que pode decorrer diretamente de uma norma de caráter geral. O dever jurídico deriva, em última análise, do ordenamento jurídico, que prevê consequências para essa variada forma de conteúdo jurídico. Se existe uma regra dizendo que a conduta de tal indivíduo tem que ser A ou B ou C, automaticamente existe o dever jurídico desse indivíduo, que é o portador, que é o titular desse dever jurídico, se conduzir da maneira exigida dele. Então, o dever jurídico sempre está associado a uma norma jurídica que impõe aquele dever, aquela conduta, que exige aquela conduta por parte do titular do dever jurídico. Segundo Recassin, o dever jurídico se baseia pura e exclusivamente na norma vigente. Se não tem uma norma dizendo que tal conduta é exigida, não faz sentido falar de dever. A continuação do dever jurídico. A moral participa da criação dos futuros deveres jurídicos. O conceito de moral, a moral, ela sempre vai estar participando da construção dos deveres jurídicos de uma sociedade. O jurista, ele deve, no caso, distinguir a natureza dos direitos jurídicos. Então, a gente vai ter dever jurídico de uma forma de natureza jurídica, deveres morais, derivados das regras de trato social e dever religioso. Ou seja, nós temos várias, como a gente falou numa definição ainda há pouco, no pensamento keyosiano, predominantemente o dever jurídico vincula ao aspecto normativo do direito, predominantemente, mas não absolutamente. Então, a gente vai ter ali deveres da ordem moral, da ordem de regras de trato social e dever religioso. Esse diagrama de Venn aqui interpreta justamente isso. E vai ter, inclusive, deveres que ele vai participar tanto de uma natureza quanto de outra. Exemplo disso, como o próprio autor coloca no livro dele, é o de não matar. Ele, ao mesmo tempo de ser um dever de natureza jurídica, também é um dever de natureza moral, religiosa e derivado das regras de trato social. E ele também dá outro exemplo que é relacionado ao dever de pagamento de dívidas decorrente de jogos e apostas. Esse dever, ele não está prescrito em uma norma, em uma lei. Até mesmo porque, dependendo do jogo, rixa de galo, por exemplo, é ilegal. Então, não tem como exigir dele, perante a lei, que ele faça o pagamento desse tipo de dívida. Entretanto, é um convencionalismo social ele realizar o pagamento dessa dívida. Hens Kelsen, o dever jurídico não é mais do que a individualização, a particularização de uma norma jurídica aplicada em um sujeito. O indivíduo tem o dever de se conduzir de determinada maneira quando esta conduta é prescrita pela ordem social. É naquele sentido que nós conversamos. Só tem como a gente falar de dever quando uma norma, um ordenamento jurídico impõe uma conduta a determinado indivíduo. Recassis, o dever jurídico se funda única e exclusivamente na existência de uma norma de direito positivo que o impõe. Todos esses três conceitos aqui que estão nesse slide, eles estão estão em sintonia, no caso, né? Estão falando das mesmas coisas, só com palavras diferentes. Ou seja, resumindo aqui, para se falar de dever jurídico, tem que existir obrigatoriamente uma norma que defina aquele dever, que exige a conduta por parte de determinado indivíduo. Eduardo Garcia fala que a restrição da liberdade exterior, no caso do conceito do dever jurídico, nada mais é do que a restrição da liberdade exterior de uma pessoa, derivada da faculdade concedida a outra pessoa de exigir da primeira certa conduta.
Ou seja, vamos colocar uma pessoa alfa, pessoa A, ela tem aí a faculdade de exigir a conduta de outra pessoa, no caso a pessoa brava, pessoa B, brava. A partir desse momento que existe essa faculdade, a possibilidade dessa pessoa exigir a conduta de uma pessoa brava com base em determinada lei, com base em determinado ordenamento jurídico, automaticamente essa pessoa brava passa a ser a titular do dever jurídico. Classificação do dever jurídico. O dever jurídico ele pode ser contratual e extracontratual. Contratual, como o próprio nome diz, são aqueles acordados entre as partes envolvidas através de contrato. Contratual, contrato. Como, por exemplo, um exemplo simples aqui, o contrato de prestação de serviço de telefonia móvel. A operadora ela é obrigada a fornecer os serviços desse contrato, em contrapartida, o indivíduo que fez a contratação desse serviço é obrigado a realizar o pagamento relativo aos serviços prestados. Extracontratual, e a gente pode definir por exclusão. O que não é contrato, no caso, vai ser extracontratual. E, no caso, ele precisa ter ela possui uma origem, uma obrigação a partir da norma jurídica vigente. Por exemplo, um exemplo simples, não estacionar numa faixa de pedestre. Não existe um contrato entre o motorista e o pedestre. Em compensação, está previsto em lei. Então, é um dever jurídico. Pode ser positivo ou negativo. Positivo, como a gente já estudou em alguns momentos aí anteriores, é a possibilidade, a obrigação da pessoa dar ou fazer alguma coisa. Por exemplo, o Estado ele tem a obrigação, um dever positivo de prestar educação à população, de fornecer a educação à sua população. O dever jurídico negativo é a obrigação de se omitir. No caso, o homicídio, que a gente já tinha comentado anteriormente. Então, aí, a dever de um indivíduo de não cometer um homicídio. O dever jurídico permanente não esgota com seu cumprimento. O professor Paulo Neto dá o exemplo ali do dever penal. Dever jurídico transitório, né, ao passo, ele esgota com seu cumprimento, por exemplo, pagamento de uma dívida. Então, realizou o pagamento da dívida, a quitação da dívida, aquele dever jurídico ele deixa de existir, né, transitório.